Olá, hoje vamos fazer a correção das atividades que foram passadas durante a semana, certo? Vou começar aqui com a correção da atividade 36, que é sobre as operações com os números inteiros, que envolve tanto a multiplicação quanto a divisão. Na primeira questão, descubra o segredo da figura e dê o número inteiro que deve estar no quadrinho que se encontra no topo, o qual possui o sinal de interrogação. Então, olha aqui, ó. Primeiro você vai ter que descobrir o segredo da figura. Quando você for analisar aqui essa figura, aqui eu tenho uma pirâmide. Quando a gente analisa uma pirâmide, a gente analisa ela de baixo para cima, certo? Aí você for observando, eu tenho o quê? Eu tenho que, se eu for pegar e multiplicar esses dois números, eu encontro o resultado do quadrinho de cima. Se eu for multiplicar esses dois números, eu tenho o resultado do quadrinho de cima. Esses dois multiplicando, eu tenho o resultado do quadrinho de cima, ó. Menos 3 vezes menos 5 é mais 15. Menos 5 vezes mais 2 é menos 10. Mais 2 vezes menos 4 é menos 8. Então, para descobrir o quadrinho, esses dois quadrinhos aqui, eu vou seguir do mesmo raciocínio. Eu vou pegar, ó, esses dois de baixo, que é quanto? Mais 15 vezes menos 10. Quanto é mais 15 vezes menos 10? Eu vou colocando o resultado aqui, ó. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 15 vezes 10 é 150. Esse é o primeiro asterisco. Aí, esse outro vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, menos 150. Aí, esse outro vai ser o quê? Menos 10 vezes menos 8. Menos com menos é o quê? Mais. Quanto é 10 vezes 8? 80. Então, aqui vai ser o quê? Mais 80. Certo? Aí, ele quer saber o sinal, o valor que possui o sinal de interrogação. Primeiro, você vai fazer o quê? Menos com mais, sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Aí, eu sei que eu vou multiplicar 150 vezes 80. Aí, vai ser o quê? 150 vezes 80. Espera aí, eu vou fazer assim. Vezes 80. Certo? Esses zeros aqui eu não vou multiplicar, eu vou acrescentar no final da multiplicação. Assim facilita, certo? Na hora de você multiplicar. Sempre que tiver multiplicação com zeros, você deixa para colocar o zero no final. Não multiplique os zeros, porque você só vai perder tempo fazendo essas multiplicações com zero. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, vai o 4. 8 vezes 1, 8. Mais o 4, 12. Aí ficou de acrescentar os zeros no final. Aí você vai acrescentar os dois zeros. Então, vai ser quanto? 12.000 menos 12.000. Esse é o valorzinho do ponto de interrogação, certo? Segunda questão. Efetue as divisões. Essa segunda questão ela é simples. Primeiro passo, você vai verificar se os sinais são iguais ou se são diferentes. Nessa letra A, os sinais são diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. 15 dividido por 5, 3. Letra B, eu tenho os sinais iguais. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Aí você divide os números. 32 dividido por 4, 8. Ok? Terceira questão. Determine o valor das expressões numéricas a seguir. Aqui está no plural, mas é da expressão numérica a seguir. Gente, ó, essa expressão numérica eu tenho multiplicação e eu tenho divisão. Então, o primeiro passo que eu for fazer é resolver essas multiplicações, essa multiplicação e essas divisões. Então, olha aqui, ó, 4 vezes menos 20 é quanto? Menos 80. Aqui eu tenho essa divisão, você tem que fazer essa divisão antes de fazer aqui, ó, o jogo de sinais. Então, menos, aí faz essa divisão. Menos 120
dividido por mais 2. Sinais são diferentes, né? Sinais diferentes vai ser negativo o resultado. 120 dividido por 2 é 60. Aí aqui mais, aí 28 dividido por menos 7. Sinais também são diferentes. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 28 dividido por 7, 4. Agora a gente vai eliminar esses parênteses. Menos 80. Esse sinal que vem antes do parênteses é menos. Como é menos, muda o sinal de dentro. É negativo, passa a ser positivo. Aqui o sinal que vem de fora é mais. Quando é mais, não muda o sinal de dentro. É negativo, não muda o sinal de dentro. Como é negativo, permanece negativo. Menos 4. Aí aqui vamos pegar e calcular na ordem que se encontram. Menos 20 mais 60, menos 80 mais 60, menos 20. Menos 4. Menos 20, menos 4, menos 24. Olha aqui, ó, menos 20 mais 60. Os sinais, eles são diferentes, não é? Sinais diferentes, você vai subtrair os números, que dá 20, e repete o sinal do maior, que é menos. Aí, menos 4. Sinais são iguais, né? Sinais iguais, você repete o sinal e soma os números. 20 mais 4, 24. Vamos aqui para a correção da atividade 37. Primeira, o número racional é expresso por. Qual é o maior número inteiro menor que esse número? Então, aqui, você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, repete o que está fora, ok? Aí, menos, 3/5 menos, aí resolve o que está dentro. Aqui eu tenho uma adição algébrica de frações. Numa adição algébrica de frações com denominadores diferentes, você vai ter que fazer o MMC entre eles. Na aula eu falei para vocês que vocês podem fazer o meio pelos extremos, certo? Só que eu acho melhor o meio pelos extremos quando os denominadores são números primos entre si, ou seja, não existe nenhum número que é divisível por eles dois ao mesmo tempo. Quando eles não são, eu acho melhor fazer o MMC, porque a fração ela já vem simplificada. Se você for fazer o meio pelos extremos, depois você vai ter que simplificar a fração. Mas fica a seu critério. Se você achou mais fácil fazer o meio pelos extremos, pode fazer. Aqui eu vou fazer o MMC. O MMC entre 2 e 4 é 4, certo? Aí 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes mais 3, mais 3. Aí, mais... Vou fazer o MMC aqui também. O MMC entre 10 e 8 é 40. 40 dividido por 10 é 4. 4 vezes 1, 4. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes menos 5, menos 25. Repete o 3/5. Aí, menos. Aí, vamos resolver. Menos 2 mais 3. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes. Você subtrai e repete o sinal do maior número. O maior é positivo. Como é positivo, eu não vou colocar parênteses. Aí, você subtrai. 3 menos 2 é 1. Sobre, e repete o denominador. Mais. Aqui, os sinais também são diferentes. Você vai subtrair os números e repetir o sinal do maior. O maior é negativo, então aqui vai ficar menos. 25 menos 4 é 21. Aí sobre 40. Certo? Aí aqui, vou eliminar esse parênteses aqui. Repete 3/5 menos 1/4.
Aqui, ó, o sinal aqui que vem antes do parênteses é o de mais. Quando é de mais, não muda o sinal de dentro. Então, aqui vai ficar menos 21 sobre 40. Aqui eu vou ter que fazer novamente o MMC, porque eu tenho frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que fazer o MMC entre 5, 4 e 40. O MMC entre eles é 40. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 3, 24. Menos, né? 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. 40 menos, né? 40 dividido por 40, 1. 1 vezes 21, 21. Aí eu tenho o quê? Eu tenho 24 menos 10, que é 14, menos 21, dividido por 40. 14 menos 21, os sinais são diferentes. Você vai verificar que o maior número é negativo, então o resultado vai ser negativo. 21 menos 14 é 7. Menos 7 sobre 40. Ele quer saber qual é o maior número inteiro menor que esse número. Gente, se vocês forem ver, eu tenho o quê? Que esse número aqui vai ser o quê? Menos 0, alguma coisa. Menos 0, alguma coisa. Menos 0 é maior que menos 1, não é? Maior do que menos 1. Então, como ele quer saber o maior número inteiro menor que esse número, então o maior, mais próximo desse número que é menor, é qual? É o menos 1. Ok? Segunda questão. Qual é o número inteiro expresso? Qual é o número inteiro que é maior que o número racional expresso por 2,5 menos... Aí tem aqui essa expressão. Aí vamos resolver primeiro dessa expressão que está aqui dentro do parênteses, né? O que está aqui dentro do parênteses? Você vai repetir tudo, menos, aí 0,2, mais, aí resolve o que está aqui dentro do parênteses. Eu tenho dentro do parênteses menos 3,7 mais o 5. Sinais diferentes, você vai subtrair esses números e repetir o sinal do maior. O maior é positivo. Como é positivo, eu não preciso nem colocar. Então, o parênteses também já some. E você vai subtrair os números. 5 menos 3,7 é 1,3. Aí, menos 1,4. Agora, você vai resolver o que está dentro do colchete. 2,5 menos, aí resolve o que está dentro do colchete. 0,2 mais 1,3, que dá quanto? 1,5. 1,5 menos 1,4. Então, 2,5 menos, aí 1,5 menos 1,4 vai dar quanto? Vai dar 0,1. Sinais são diferentes, o maior é positivo, você vai subtrair, como é positivo, eu vou eliminar o colchete. 2,5 menos 2,4, ou 2,5 menos 0,1, desculpa, já estou dando logo o resultado. 2,5 menos 0,1 é 2,4. 2,4. Aí, o que ele quer saber? Qual é o menor número inteiro que é maior do que esse aqui? Qual é que é maior do que esse aqui, que é menor? Então, qual é o mais próximo? Ele quer saber qual é o mais próximo, sendo que é maior. Então, o número inteiro mais próximo, maior do que esse aqui, é o 3, certo? Terceira questão. Calcule o valor das expressões numéricas. Na letra A eu tenho 2/3 mais 5 sobre 6 menos 1 sobre 2.
Aqui, para a gente resolver, vamos fazer o MMC entre esses três números. Denominadores são diferentes. O MMC entre eles é 6, certo? Aí, vamos lá. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 6, 6. 6 vezes 1, ou 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Menos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 4 mais 5, 9. 9 menos 3, 6. 6 dividido por 6. Quanto é 6 dividido por 6? 1. Ok? Na letra B eu tenho essa expressão. Como é que você vai resolver? Vamos resolvendo aqui, ó. Pegar esses dois e eu vou pegar esses dois. 1 menos 0,47. 1 menos 0,47 é 0,53. Menos 1,9 mais 0,63. Aqui, ó, o 1,9 é maior. Como é maior, então o resultado vai ser negativo. Aí você vai subtrair 1,9 menos 0,63, 1,27. Aqui também os sinais são diferentes. 1,27 é maior. Se é maior, ele é o quê? Negativo. Então, o resultado vai ser negativo. 1,27 menos 0,53 é 0,74. Certo? Vamos aqui para a atividade 38. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? É fácil, minha gente, é você pegar 1/3, que é dos homens. Desse 1/3, 3/5 usam óculos. Ou seja, vezes 3/5. Aí aqui, ó, vai ficar o quê? Multiplicação de frações. Multiplicação de frações, você multiplica numeradores e multiplica os denominadores. Mas você analisando aqui, eu tenho que 3 é divisível por 3. 3, ó, dividido por 3 vai dar 1. E aqui também vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Então, essa fração que corresponde, a fração dos empregados da empresa que corresponde a homens que usam óculos é 1/5. Segunda questão. Em setembro de 2018, a produção industrial de uma região teve uma queda de menos 2,7% em relação ao mês de agosto. A queda no mês de outubro em relação a setembro foi exatamente a metade desse número. Qual foi a porcentagem dessa queda? Qual foi em porcentagem essa queda? Então, olha aqui, ó. Se é a metade, é dividido por 2. Então, vai ser o quê? Menos 2,7 dividido por 2. Eu vou fazer essa divisão para vocês observarem. É o quê? 2,7 dividido por 2. Aí eu estou fazendo porque eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho um número decimal, tem vírgula, aqui não tem. Aí você vai analisar quantas casas decimais tem esse número. Uma. Como tem uma casa, eu vou acrescentar um zero nesse número aqui que não tem a vírgula. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa vírgula. Olha, eu tirei foi o 2. Eu vou tirar a vírgula. Aí fica o quê? 27 dividido por 20. 27 dividido por 20. 27 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20 é 20. Para 27 sobra 7.
7 não dá para dividir por 20, então o que eu tenho que fazer? Acrescentar uma vírgula aqui no quociente e um 0 no resto. Fica 70. 70 dividido por 20 é 3. 3 vezes 20, 60. Para 70 é 10. 10 também não dá para dividir por 20. Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um 0. Só acrescenta o 0 aqui, não vai acrescentar outra vírgula aqui, não. Só acrescenta o 0. A vírgula aqui já foi acrescentada. Aí fica 100. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Então, a queda foi de 1,35%, certo? Terceira questão. Determine o valor das expressões numéricas. Na letra A, eu tenho essa expressão. O que eu vou fazer primeiro? Resolver a divisão. Nessa primeira divisão, eu tenho divisão de frações. Em uma divisão de fração, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? É trocar a fração. Repete, trocar a divisão por uma multiplicação. Como é que você troca? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Fica o quê? Menos 4 sobre 5 vezes... Aí você vai inverter a segunda fração. O 5, que é denominador, passa a ser numerador. E o 8, que é numerador, passa a ser denominador. Aí, menos. Agora, eu vou multiplicar esses dois. Multiplicando, vai ser o quê? Numerador com numerador. E o denominador aqui, ó, que vai ser 1 por denominador. Sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado é o quê? Negativo. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. Ok? Aqui você pode observar que dá para tirar esse 5 e esse 5, não dá? Aqui fica 1 e aqui fica 1. Fica o quê, ó? Multiplicação com sinais diferentes, o resultado é negativo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 8, 8. Aqui, ó, o sinal que vem antes do parênteses é menos. Ele muda o sinal de dentro, que é menos, passa a ser mais. 10 sobre 4. Ok? Gente, ó, você pode observar que nessas duas frações dá para você simplificar. Tanto aqui, ó, dá para dividir por 4. Dá para dividir por 4. E essa daqui dá para dividir por 2. E essa dá para dividir por 2. Fica o quê? Menos 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4, 2. Aí mais 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Olha aqui como simplificando facilita aqui, ó, o cálculo da fração. Quando os denominadores eles são iguais, você só repete o denominador e aí você faz o cálculo do numerador. Sinais diferentes você subtrai e repete o sinal do maior. O maior é positivo. Como é positivo, não precisa nem colocar, né, o sinal. Aí vai ficar 5 menos 1 é 4. E quanto é 4 dividido por 2? 2. Ok? Na letra B eu tenho menos 1,44 dividido por menos 2,4. Eu vou fazer essa divisão, certo? E vou fazer essa divisão. Primeiro a gente faz as divisões. Os sinais, eles são o quê? Iguais. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Os sinais é positivo. 1,44 dividido por 2,4, quando você faz essa divisão, o resultado dá 6. Aí, mais... Os sinais aqui, eles já são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o resultado, ele é negativo. Aí fica 0,18 dividido por 1,2. Quando você faz essa divisão, o resultado dá 0,15.
Eita, mas ficou feio. O resultado dá 0,15. Aí vai ficar o quê? 6, esse mais não altera o sinal de dentro, menos, mas rapaz... Quero fazer um zero bem exagerado. 0,15. Menos, ou 6 menos 0,15 vai ser 5,85. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa correção da atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês.